Sejam bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou o Emerson Isidori e hoje nós vamos resolver o 8º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia, do autor Hibbeler. Então vamos lá no enunciado. Determine o ângulo θ necessário para acoplar o elemento A à chapa, de modo que a força resultante de FA e FB seja orientada horizontalmente para a direita. Além disso, informe qual a intensidade da força resultante. Então, lá no desenho, se você tiver o livro, vai ter aqui um elemento A, aqui vai ter um elemento B. Eu deixei só a força aqui porque o espaço já é escasso, Se eu ainda for fazer desenho, não vai funcionar. Então aqui você tem essa força FA, você tem essa força FB e o enunciado está pedindo este ângulo aqui de forma que a força resultante seja orientada horizontalmente para a direita. Então ele quer que a força resultante fique exatamente aqui, em cima do eixo X, certo? Então vamos lá ver. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma maneira que eu venho fazendo. Emerson, mas veja bem, agora você não sabe ângulo nenhum do FA. Pois é, eu vou mostrar para vocês que mesmo sem você saber ângulo nenhum de um desses vetores, dá para você fazer a soma do vetor imaginando ele dentro desse quadrado, tá? Não que eu estou colocando como uma regra, não. Como eu falei para vocês, não sou nenhum tipo de acadêmico, Mas eu estou aqui mostrando para vocês um caminho, um caminho de resolução, tá certo? Então aqui, estou fazendo essa linha tracejada para mostrar que esse quadrado aqui ele é imaginário, tá? Ele serve unicamente para facilitar o raciocínio, pelo menos o meu raciocínio. Então aqui eu tenho a força FA, cortando aqui, tá? Mas você não sabe qual que é esse ângulo aqui, realmente eu não sei. Mas nós vamos descobrir. Tá? Então vamos lá, aqui eu tenho FA, tá bom? Eu não sei esse ângulo aqui nem esse, mas eu sei que esse ângulo aqui que ele faz com a vertical é um ângulo chamado θ, tá bom? Quanto que vale? Não sei, estamos a caminho de descobrir. Agora, continuando a soma gráfica dos vetores, eu vou ligar a origem do vetor FB com a extremidade do vetor FA. Então aqui, Onde é que ele vai terminar, gente? Muito importante isso, hein? Ele vai terminar exatamente aqui nessa horizontal. Por quê? Porque a força resultante também está na horizontal. Tá bom? Tá vendo aqui, Então significa o quê? Que se você fizer a projeção aqui de FB, ela vem aqui de forma a fechar esse triângulo aqui de maneira linda, tá vendo? Tá ok? Então, ela também vai acabar aqui, tá? Então aqui, acabou aqui, tá vendo? E aqui eu tenho a força FR, tá certo? E agora? Agora nós vamos botar os dois neurônios para funcionar, Então aqui eu tenho FB, aqui eu tenho FR. Estou mudando de cor, mas nem sei se está aparecendo aí para vocês que as cores estão diferentes, Então vamos lá. Eu sei que FB faz com essa vertical aqui, ele faz 40 graus, Ele faz 40 graus aqui. Só que esse ângulo aqui não me ajuda em nada, Realmente ele não me ajuda em nada. Mas, como todavia, porém, se você parar para imaginar o seguinte, quanto que esse vetor, qual que é o ângulo que esse vetor FB está fazendo com a horizontal, não com a vertical? Com a horizontal, ele vai fazer o ângulo que completa os 90 graus, Então, se aqui eu tenho 40, para completar os 90 graus desse encontro aqui, desse vértice, eu vou ter mais 50 graus. Concorda comigo? Então, eu sei que aqui, com essa horizontal aqui, ele vai ter mais 50 graus. Então, se ele está fazendo 50 graus com a horizontal aqui, logo, ele vai fazer 50 graus com a horizontal aqui também, tá vendo?
Como que eu sei disso? Ora, ora. Os ângulos internos de um triângulo não tem que dar sempre 180 graus, né? Aqui eu tenho 40. Tá vendo? Ó, 40. Aqui eu tenho 50. Aqui é um ângulo reto, que é mais 90. Faz a soma. 50 mais 40, 90. 90 mais 90, 180 graus. Tá vendo? Então, eu posso afirmar realmente que esse ângulo aqui é de 50 graus. Então, agora, tá vendo? Eu já tenho um ângulo, só que eu vou precisar de mais outro ângulo, né, para poder aplicar a lei dos senos. Eu não posso aplicar a lei dos cossenos porque eu não tenho ainda como descobrir que ângulo que é esse aqui, né, que se forma entre o vetor FA e o vetor FB. Mas esse eu consigo determinar. Como que eu vou conseguir determinar? Bom, chamando ele de x, né? Porque esse aqui é o nosso ângulo misterioso, tá bom? Nosso ângulo misterioso eu vou chamar ele de φ, né? Uma bolinha cortada pela diagonal, tá certo? Então esse aqui é o nosso ângulo misterioso. Então eu tenho agora dois ângulos, tá vendo? E eu tenho duas forças. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar agora a lei dos senos. Por que eu vou aplicar a lei dos senos? Então, é o seguinte, nós queremos saber este ângulo aqui, tá? Eu não tenho como saber esse ângulo aqui primeiro, esse ângulo θ. Mas eu posso descobrir esse ângulo interno aqui, esse ângulo misterioso que eu chamei de φ. Se eu descobrir esse ângulo aqui, tá vendo que este ângulo φ mais esse ângulo θ ele é 90 graus, né? Porque é toda essa abertura aqui, tá vendo? Todo esse vértice aqui. Então, se eu fizer, né, 90 graus menos esse ângulo φ, eu vou ter esse ângulo θ. Então, por isso que eu vou aplicar a lei dos senos para achar esse ângulo φ aqui. Então, tá bom. Então, vamos lá. O que eu tenho, então? Eu tenho aqui... Vamos deixar mais limpo aqui, né? Eu tenho esse triângulo aqui assim, ó. Tá? Aqui eu tenho FA, para ficar bem claro. Aqui eu tenho FB. Aqui eu tenho FR, tá? Esse aqui, ângulo φ, tá bom? Esse aqui, ângulo de 50 graus. Então, aplicando a lei dos senos aqui. Olha só, eu posso dizer que FA dividido por qual? Por qual seno? Pelo seno de 50. Por quê? Porque se o ângulo de 50 fosse um olho, ele estaria vendo essa aresta aqui, tá vendo? Aresta FA, tá vendo? Então eu posso dizer assim, que FA sobre o seno de 50 graus, ele tem que ser igual ao quê? A FB sobre o seno desse ângulo misterioso aqui, tá vendo? Ó, esse ângulo aqui, porque se ele fosse um olhinho, ó, estaria vendo a aresta FB. Tá ok? Então aqui, ó, FB sobre o seno do nosso ângulo misterioso, tá bom? Então, agora vamos colocar os números, né? Vamos colocar os números aqui. Então, eu vou ter 8 vezes 10 a terceira, tá bom? Que é os dos 8 kN. Lembrando que o prefixo K, ele é igual a 10 elevado a 3 ou 1000, tá bom? Então, por isso que eu coloquei 8 vezes 10 a terceira. Então, 8 vezes 10 a terceira sobre o seno de 50. Isso aqui tem que ser igual a FB, né, que é 6 vezes 10 a terceira, sobre o seno de φ. Tá bom? Então, quando você multiplica aqui em cruzes, você vai ter o seguinte. Você vai ter que o seno de φ, ele vai ser igual a 6 vezes 10 a terceira, vezes seno de 50 graus, tá bom? Dividido
dividido pelo 8 vezes 10 a terceira, certo? Até sair da frente aqui, não sei nem se eu estou aparecendo no vídeo, para tentar deixar visível aqui. Seno de φ é igual a 6 vezes 10 a terceira, vezes o seno de 50, dividido pelo 8 vezes 10 a terceira. Então agora vamos colocar aqui, né? 6.000 vezes seno de 50 igual, né? Aí divide por 8.000. Então vai dar que o seno aqui de φ, vou colocar ele para cá, tá, gente? Para otimizar nosso espaço. Então eu vou ter que o seno de φ, ele vai ser igual a 0,50, pode ser 57, mas é como eu falei para vocês, né? Eu não vou colocar 0,57, né? Eu não vou zerar minha calculadora e colocar 0,57. Para eu descobrir o ângulo agora do φ, eu zero a calculadora, aperto Shift, seno de ANS. Então seno a menos 1 vai dar 35. Então o ângulo φ ele vale 35,06 graus, tá certo? Então quanto que vale o ângulo θ? Agora o ângulo θ, então ele é o quê? Ele é igual a 90 graus menos o ângulo φ. A gente já sabe agora que o ângulo φ vale 35,06, né? Então, o ângulo θ, ele vai ser igual a 90 graus menos 35,06. Tá certo? Então, aqui vai ficar 90 menos 35,06. 54,94. Ou 54,9, né? Eu vou colocar 94, tá, gente? Então, esse é o ângulo θ. 54,94 graus. Tá certo? Então, aí o que acontece? Qual que é a força resultante agora? Agora a força resultante, eu vou voltar nesse desenho, né? Por quê? Porque a força resultante, eu vou aplicar a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, ela pede o quê? Ela pede que a gente determine esse ângulo aqui, né? Que é o ângulo entre FA e FB. Lembrando que aqui é a projeção do FB, né? Que é a mesma coisa que está aqui. Que ângulo que é esse aqui? Esse ângulo, ele era o quê? Se aqui eu tenho o ângulo θ, né? Em relação a essa vertical. Então, em relação a essa vertical, também tem um ângulo θ. Tá certo? Então, esse ângulo aqui, tá? Entre FA e FB, ele é o quê? Ele é θ mais 40 graus. Como a gente já viu aqui, né? A gente já viu de onde que saiu os 40. E o θ, ele vale 54,94, né? Então, o ângulo aqui vai ser 94,94. Ou então pode até arredondar para 95 graus aí, tá? E aí, gente, agora nós vamos aplicar a equação da lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos diz o quê? Que a força resultante, ela é o quê? A força F1 ao quadrado, então é 8 vezes 10 à terceira ao quadrado,
mais a força FB ao quadrado, então é 6 vezes 10 à terceira ao quadrado, menos 2 vezes a força FA, então 8 vezes 10 à terceira, vezes a força FB, 6 vezes 10 à terceira, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né? Vamos arredondar aqui, né? Vamos deixar 95, então cosseno de 95 graus, né? Tudo isso dentro da raiz quadrada. Aqui. Então vamos ver, né? Então vamos pegar a calculadora. Para não ter nenhum erro, eu boto aqui 8.000 elevado ao quadrado. Mais 6.000 ao quadrado. Menos, abre parênteses, outra parênteses, 2, que multiplica 8.000, que multiplica 6.000. Fecho esse parênteses, tudo isso multiplicado pelo cosseno, multiplicado pelo cosseno de 95. Parênteses do cosseno, parênteses da equação. Aí tudo isso aqui dá um número gigante, né? Eu posso zerar a calculadora, né? No ON. Aí aperto raiz quadrada de AMS. Aí isso aqui vai dar 10.409, tá, gente? A força resultante vai ficar igual a 10.409 newton. Mas todo enunciado está em quilonewton, né? Então quando eu divido isso aqui por 1.000, né, para colocar o prefixo K, então isso aqui vai ficar que a força resultante é igual a 10,4 kN. Então é isso, gente. Espero que tenha sido de utilidade, que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio, tenha dado para entender, né? Não deixe de dar seu like ou dislike e nos vemos no próximo vídeo.